Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje nós vamos falar sobre o PlayStation Vita 2. Acabou que eu já fiz essa gravação falando sobre o PlayStation Vita 2, né, no meu celular, né, só que eu esqueci de upar no canal, né, esqueci de passar pra cá. E saiu, né, a atualização de novas coisas, né. Bom, por essa semana saiu uma patente, né, da Sony, parecendo como se fosse um cartucho do PlayStation Vita. Sim, ele é um cartucho, mas não é um cartucho para um PlayStation Vita 2. Esse é um cartucho especial de um brinquedinho que a Sony fez de tecnologia, algo semelhante com sensor de movimento, com controles diferentes, né? É bem parecido com relação àquela coisa do controle do Wii, mas ele não vai ser tipo um videogame comum, ele vai ser tipo, até onde eu sei, né, um videogame, tipo um videogame especial para ajuda de relação com coisa médica, entendeu? Para pessoas com algum tipo de deficiência ou doença com relação a alguma coisa, a locomoção motora, uma parte provavelmente intelectual, entendeu? Né? Então vai ser tipo um brinquedo, né, com relação tipo um mini videogame, né, que vai ter um monte de mini game variado com relação a outra coisa que pode trabalhar igual aquela coisa do Wii, né, de controle de movimento. Vai ser uma coisinha especial diferente, não vai ser tipo como fosse um videogame normal da indústria, vai ser uma coisa bem restrita, né? Provavelmente só vai ficar lá no Japão ou nos Estados Unidos, eu não sei se isso vai chegar pra cá, pro Brasil, né? E isso não tem totalmente, né, irrelevância, né, com relação, né, à indústria dos videogames, né? Mas o bom, né, disso, do pessoal ter comentado essa semana aqui, veio duas suposições bastante interessantes. Por exemplo, né, o pessoal começou a fazer suposição, né, se a Sony irá fazer um PlayStation Vita 2, né? Eu vou ser bem sincero, com o meu conhecimento de, assim, de indústria, né, pode ser até que a Sony não faça, mas eu acho que a Sony vai ter um PlayStation Vita 2, né? Provavelmente algo para dar de contrapartida com relação ao lançamento do PlayStation 5, entendeu? Para dar aquela ideia também, igual tipo de um gamepad do Wii U, para dar esse tipo de funcionalidade, para dar jogos novos portáteis, para fazer uma nova geração de portáteis, algo que funcione. A Sony viu, a Sony é bem aquela daquela coisa, a Nintendo cria, a Sony copia e melhora, entendeu? A Sony viu que o PlayStation Vita não deu muito certo, né? Em algumas partes, alguns quesitos, o PlayStation Vita foi um beta do Nintendo Switch. A Sony viu que o Nintendo Switch fez muito sucesso, tanto é que deu até uma piadinha que há tempos atrás, o Shuhei Yoshida, né, que eu acho que ele atualmente deve ser o CEO da Sony, alguma coisa assim. Ele é aqueles carinhas lá, executivos, aqueles figurosos, aqueles caras que mandam lá na Sony, entendeu? Ele lá numa conferência, tipo, não necessariamente conferência, mas aquelas apresentações que tem para o público em relação à Nintendo, acharam o cara lá na conferência dando uma bisoiada, tirando umas fotos lá, né? Aí, né, a internet já foi falando, né, aquela brincadeira que a Sony vai fazer um PlayStation Switch. Há um tempo atrás saiu um protótipo, né, de uma patente que a Sony tinha lançado que parece bastante um PlayStation Switch, uma versão tipo do PlayStation 4 portátil. Eu acho mais fácil aquela patente ser um PlayStation Vita 2 do que um PlayStation 4 portátil, né? Eu não acho que hoje em dia seja nós temos tecnologia suficiente para botar um processador, né, de PC, né, portátil, né, com relação àquela coisa do PlayStation 4, para fazer uma variação portátil do Play 4, né? Eu acho que é muita tecnologia ainda, né? Por exemplo, né, entendeu? Eu acho mais fácil a Sony investir no Play 5, entendeu? Além disso, né, sobre o que o pessoal estava comentando bastante dessa semana é se o PlayStation Vita vai ter SSD, né? Provavelmente tem SSD, né? Eu acho até que a Sony tome vergonha na cara e acerte o padrão dos SSDs dos dispositivos delas, né? Ninguém mais quer hoje em dia comprar uma coisa proprietária, entendeu? Então, se eu fosse a Sony, ela fosse muito mais inteligente, eu usava o novo padrão, né, de SSD da indústria, dos consumidores comuns, tirando aquela coisa de cinema que os caras têm uns padrões especiais, aí já é outros 500,
né, mas usem os novos cartões SD Express. Basicamente, é os mesmos cartões que a gente tem SD, mas com mais velocidade, mais tecnologia, mais armazenamento. Eles vão trabalhar num novo protocolo, o protocolo de PCI Express, então a velocidade do cartão vai ser gigantesca, e mais o protocolo de NVMe, né, e barra NVMe Express. Então isso para consumidores finais vão ser ótimos, né. Bom, sobre o PlayStation 5, né, é provável que a Sony tenha um novo tipo de mídia, um SSD, né? Bom, eu já vi pessoas daqui, até mesmo dos YouTubers comentando, né? Falando que não, uma tecnologia muito cara. Na verdade, não, uma tecnologia bem barata, né? Nós já temos já os SSDs M2, NVMe, né? E NVMe Express, né? A diferença do NVMe e do NVMe Express é em relação de velocidade, né? A versão bruta, né, do melhor em relação ao SSD M2, ele trabalha em 32 gigabits de velocidade, né, que eu acho isso já muito insano. Se você comprar para lá a diferença do HD, que é 100 MB de leitura escrita, do SSD normal, que vai de 550 de leitura escrita, em teoria, na prática isso varia, e do SSD PCI Express, que já vai uma média aí 3.000 de leitura e 1.500 de escrita, dependendo da qualidade do chip, né. Para consumidor comum, o SSD M2 é uma tecnologia assim, bastante rápida e bastante revolucionária, né? Nós temos aí SSDs, né, de 120 GB até, eu acho que vou chutar entre os 2, 4 teras, para os consumidores relativamente comuns. O de 8 tera, eu fiquei sabendo que a Intel já tá, e a Samsung já tá fazendo aqueles SSDs, tipo assim, de 6 teras, mas aquilo é para um nicho muito específico, o pessoal de servidor, de empresa, assim, né, não, vai ser bem meio difícil uma pessoa comum comprar um SSD M2 de 16 teras, por enquanto, a um preço acessível, né, bom, né. Bom, é possível que a mídia do PS5 mude para tipo, uma espécie de SSD M2. Eu acho bastante provável, né? Tipo assim, é possível se a Sony querer, né? Porque vai dar uma vantagem muito grande. Para quem não sabe, né? Os jogos de hoje em dia dessa geração, eles estão insano, entendeu? Muito insano, né? Vamos ter jogos a partir aí de 100 GB, né? Eu já fiquei sabendo, né, saiu uma revelação, né, e uma pré-base do que poderia ser o PlayStation 5. E uma das coisas que saiu é que o PlayStation 5 tem um novo leitor de Blu-ray, um Blu-ray 4K XL. Pra quem não sabe, esse Blu-ray 4K XL, ele vai rodar tantos Blu-ray 4K que a gente tem hoje em dia em filmes e tantos mídias ópticas melhores, né, de 3 camadas. Esses Blu-ray, geralmente, eles têm 3 layers, né, são 3 camadas, e vai até a 100 GB e 128 GB, né, e para isso, para um disco, é muito insano, entendeu? Né? Você vê aí, o Red Dead 2, ele veio com 2 Blu-rays normais. Para quem não sabe, um Blu-ray comum, né, sem ser um especial, né, um Blu-ray hoje em dia, né, ele, single layer, ele tem 25 GB, dual layer ele tem 50 GB e 3 layer ele vem entre 100 GB a 128 GB, depende do modelo, né? E lembrando que esses Blu-ray Excel, né, XL, ele precisa de um Blu-ray novo, um driver, né, que vai dentro do videogame, né, no computador novo, porque ele é um Blu-ray melhor, ele é um Blu-ray que tem mais layers, então tem que ter um disco óptico lá melhor, entendeu? Então, se a Sony usasse um Blu-ray, não seria assim uma coisa tão ruim, tá? Né? Só que lembrando que, para a próxima geração, os jogos estão insanamente grandes, né? Você vê aí jogos aí, uma média aí de 100 GB. Então, não deve ser tão estranho a gente ver aí a próxima geração de videogames, o armazenamento interno vindo entre 1 TB e 2 TB de SSD, que eu acho que vai ser relativamente o mais barato para dar, primeira coisa, um bufferzinho legal, um cachezinho legal, para que o videogame não trave, até porque os jogos vão estar insanamente grandes, uma média de 100 GB. Tirando aquela coisa que a gente já sabe da sacanagem ultimamente da indústria dos games, é que os caras lançam lá, botando no Blu-ray lá, 50 GB. Então vamos supor lá, que na próxima geração venha lá no Blu-ray 80 GB. Você tem que fazer um patch de 20 GB, já vai para 100 GB.
E depois mais um patch lá de 50 gigas, 150 gigas. Então, prepara a paciência, prepara o HD, porque os jogos da próxima geração vão estar insanamente grandes, né? Lembrando que não são todos os jogos, mas a maioria parte dos jogos dos AAA, até porque, né, o pessoal agora vai ter aquela coisa de jogo 4K, jogo 4K é muito mais grande com relação a storage. Você vê aí Halo, chegando aí uma média aí também de 100 gigas, entendeu? Né? Então, realmente prepare-se para você comprar HD externo, entendeu? Né? Bom, sobre em relação ao SSD, né? Bom, o SSD, né, o M2, né, eu vou ser bem sincero, eu não sei se ele tiraria aquele loading chato, né? A gente sabe que SSD, ele é uma medida SSD, ele é bem bastante rápido, mas, por exemplo, aquele load de instalação normal do console, quando você pegaria no Day One, então, teoricamente, você poderia passar o jogo pro SSD, botar no seu videogame lá, no seu Play 5, no seu Xbox Scarlett, e você poderia rodar, né, já o jogo nativamente, sem nenhum tipo de problema de bugzinho, de atualização de Day One, porque ele já estaria completo lá na sua mídia física, e você também poderia fazer o seu download do seu jogo, ou patch, alguma coisa assim, e talvez botar já dentro do seu SSD. E no futuro, se você quisesse vender essas coisas, ia ser muito legal esse tipo de tecnologia, né, fazer aquela coisa de leitura e gravação, né, e você não tem mais nenhum problema, você já vende a sua mídia já com tudo atualizado, né, a pessoa já compra tudo certinho, entendeu, todas as DLCs, tudo, patch, entendeu, né. Bom, né, é muito importante, né, em ver isso, né, da Sony, por exemplo, se a Sony arrancar o Blu-ray normal, né, ela tira praticamente a função principal do PlayStation 5, seria a retrocompatibilidade, seria uma coisa muito ruim, até porque nós temos uma adoção de mídia física muito grande, a não ser que a Sony botasse alguma coisa assim de Blu-ray 4K externa para o pessoal também usar, né, mas o pessoal geralmente não gosta disso, até porque o Xbox 360 teve um treco desse, do Blu-ray, não, do DVD HD, né, o pessoal curtiu mais pelos filmes, mas em relação pra mídia mesmo, pra jogo, o pessoal não gosta disso, de comprar, ficar comprando com os acessórios, né, então eu acho muito mais provável a Sony botar um Blu-ray normal, já 4K pra funcionar dentro do console, do que ele fazer o cara comprar um Blu-ray externo, entendeu, né. Outra coisa também que nós devemos salientar, né, em relação ao uso da mídia do SSD. Lembrando que hoje em dia o mercado de mídia física ele está relativamente decaindo, né? Você está vendo aí um aumento muito grande em relação à mídia digital, né? Em relação sobre a logística da distribuição, né? Até lá, porque você pensa aí lá, o jogo sai no dia 25, eu vou lá na live, na PSN, já compro o jogo lá uma semana antes, você fez um mês antes, né? Em relação às vezes eles lançam alguns dias antes do lançamento, o pré-download, uns 3, 4 dias antes, você já pode ir lá basicamente baixar o jogo todo completo, que eu acho isso uma mão na roda, ainda mais pra gente no Brasil, que tem uma internet carniceira, entendeu, né? Aí o cara vai lá, já baixa o jogo completo, no Day One lá, por exemplo, no dia 25, o cara já pode jogar o jogo completamente, sem nenhum problema. O jogo libera meia-noite, tá todo mundo jogando meia-noite, né? Todo mundo que baixou, né, lá o jogo, comprou, né, está lá se divertindo. Eu acho isso muito legal, né, da nossa atual geração, oitava geração. A sétima tinha isso, mas era um pouco mais tímido, entendeu, né? Em relação, né, à nona geração, o que a gente deve esperar, né, em relação ao Play 5 e Xbox Scarlett, né? Bom, eu acho que em relação à adoção de mídias digitais provavelmente vai aumentar mais, né? Eu acho que a Sony também deve dar um tipo assim de melhora na PSN para que, por exemplo, você vai começar a baixar aqui jogos a partir de 100 GB, melhore esse gerenciamento de download, né? Em relação ao como que isso vai baixar para isso funcionar rápido, né, no videogame, entendeu, né? E também para o pessoal que compra mídia física também, né, que pelo menos ele já vem com o jogo completo no Day One, que ele possa lá jogar, entendeu? Por exemplo, eu tava dando uma olhada no YouTube, né, com relação no parte dos Estados Unidos, Canadá, é muito comum lá eles comprarem também no Day One, só que tipo meio que de madrugada, né? O jogo lança meia-noite no dia 25, eles vão lá
né, no dia 24 pro dia 25 lá, mais ou menos mais 10, 11 horas, né, na loja. Algumas lojas abrem, outras não, então o que eles fazem? Existe também pré-venda na loja física, vai depender, entendeu? Então, né, por exemplo, né, o cara pode ir lá, o cara ele pode fazer comprinhas de jogos aleatórios da loja, e o cara só pode vender da loja quando bater meia-noite. O cara já vai lá, já pega meia-noite, entendeu, né? E já leva pra casa. Foi até legal, né? Agora eu não lembro qual foi o jogo, né? Teve lá um Call of Duty, não sei se foi o Black Ops 3, Black Ops 4, que o cara no Day One lá também, ele botou o disco no videogame, né? Aí o pessoal lá meio que queria jogar, tipo, na loja, né? E o cara meio que se frustrou. Ele teve que atualizar normal, instalar o que tinha no disco no PS4, né? E além disso, o cara teve que esperar um tempo, né, para instalar os gigas restantes. Então o pessoal ficou lá um belo de um tempo na loja esperando, né, lá pro cara testarem. Eu sei que o cara chegou a abrir lá o jogo, deu uma testadinha básica, rápida, né, mas viu, né, por exemplo, com o SSD, eu acho que isso já seria menos de um empecilho para as pessoas, né, começarem a jogar mais rápido e melhorar a tecnologia. Lembrando que provavelmente, talvez, você não precisaria ter aquela mais instalação física do jogo. Você poderia ir lá, pegar seu jogo, colocar, abrir praticamente e inicializar já rápido, sem ter que precisar instalar dentro. Aí vai depender muito das produtoras de games, se eles vão lançar os seus jogos em Blu-ray, por ser relativamente mais barato. O novo Blu-ray vai ser um pouquinho mais caro, mas relativamente mais barato. E deixar o SSD, né, com uma venda relativamente limitada, por ser uma tecnologia mais nova, mais cara. E deixar escolher se as pessoas querem comprar os jogos em Blu-ray, ou em SSD, ou em digital mais barata, né? Eu acho que eu vou ser bem sincero, né? Na minha visão pessoal, a gente ainda precisa de um leitor de mídia física, né, nos consoles, para facilitar a vida do pessoal para a retrocompatibilidade, ainda mais no Brasil, em países mais pobres, até que a mídia física ela tem um valor relativamente legal, né, de revenda, entendeu? Então você consegue às vezes comprar um jogo mais baratinho, né? Você tem agora os grupos de Facebook, o pessoal vendendo o jogo, né? Às vezes você pode pegar emprestado com o jogo com o seu amigo, você vai lá colocar no seu videogame. E em algumas partes eu vejo que é muito bom, né? Em relação a algumas partes ruins, né, eu vejo essa adoção da mídia digital, né, você não tendo aquela coisa, fator nostalgia, coleção, revenda, né? Você quebra isso, né? Mas pelo que eu vejo, eu acho que é muito legal a Microsoft e a Sony tomar vergonha na cara. Eu acho que isso já tem no PS4 e Xbox One, não sei como funciona certinho, né? De você fazer sua conta pessoal, né, sua conta principal, fazer uma conta secundária, uma conta compartilhada, e você colocar mais amigos, para que você possa dividir o valor de jogos. Tem como fazer isso normalmente, manualmente, né? Você compra, né, seu jogo digital, né? Só que eu não acho que isso fique legal na sua conta principal, né? Isso seria muito legal, né, para vários tipos de serviços de assinatura, como o Xbox Game Pass, como a Live Gold, entendeu? Porque você for analisando os preços full, né, eu não sei como que tá os preços em dólar, né, desses serviços, né, nem em reais. Eu sei que é bem carinho, né? E quando você soma Live Gold, EA Access, Game Pass, já vai uma porrada. E se você dividir lá pelo menos no mínimo 4 pessoas, já fica algo muito mais barato para você pagar. E mais pessoas vão utilizar o serviço, né? Eu acho que a Microsoft e a Sony deveriam facilitar essa vida do pessoal, né, nesse tipo de serviço de assinatura, né? E lembrando, né, que, por exemplo, né, na nova geração, né, eu acho que eles deveriam priorizar mais nesse serviço, porque, por exemplo, o que a Game Pass ela deu para os jogadores hoje em dia na indústria da tecnologia? Basicamente foi uma Netflix de games, né? E uma possibilidade muito legal, né, que a gente não tinha um bom tempo atrás, né? Por exemplo, né, é como se fosse uma locadora de games que você pode ir lá baixar vários jogos diferentes, né, que você quer já jogar. E alguns jogos provavelmente você vai testar. Em outros casos, né, que acontece muito, né, provavelmente ia ter um jogo X, um jogo Y, né, que você ia jogar. Mas como você vai ver, pô, você já assinou o serviço, né, já tá aqui, né, o jogo já tá no catálogo. Você talvez nem jogaria o jogo, mas
Como já está relativamente uma facilidade, um acesso muito maior para você, você vai lá, você vai ter só o trabalho de preparar seu HD, né, baixar o jogo lá, esperar um tempo, né, dependendo da sua internet, ir lá e jogar e testar o jogo, né. O cara, ele pode gostar do jogo, o cara pode não gostar do jogo, mas pelo menos uma coisa que está aumentando muito, né, até mesmo que a Microsoft falou que, com base em relação à retrocompatibilidade deles, né, o aumento de tempo em relação, né, que o pessoal tá gastando jogando videogame tá aumentando muito. Então o que acontece? Provavelmente acontece muito, né? O cara lá pega um jogo antigo que talvez ele não jogou na época, tipo o Call of Duty 1, Call of Duty 2, né, que já tem essa possibilidade. O que acontece, né? Pode ser até que ele nunca tinha ouvido falar, né? Mas eu acho difícil o cara nunca ter ouvido falar em Call of Duty, né? Aí o cara vai lá, testa o jogo, joga lá, sei lá, uma 2 horas, gosta lá, depois dá uma pausa, porque as pessoas têm mais o que fazer da vida também, né? A vida não é só jogar videogame, né? Depois vai jogando lá de uma em uma hora, 2 horas, e zera pelo menos o jogo, né? Pelo menos a campanha. E isso aumenta muito o número de horas jogadas em relação às plataformas de videogame. Eu acho isso uma coisa bastante legal, né? Você tem aí, né? Por exemplo, eu não peguei bastante. Eu joguei muito poucos jogos da geração do Xbox 360 né? Da sétima geração. Quando eu for lá pegar, por exemplo, o Xbox One X ou um Scarlet e for jogar, eu vou poder aproveitar toda essa geração praticamente. Não todos os jogos, mas boa parte dos jogos estão saindo da retro, eu já vi que tem muitos jogos bons e jogos que me agradam. Eu vou poder lá comprar o jogo, jogar e até mesmo com facilidade de jogos muito mais acessíveis, tanto em mídia física em relação à minha cidade, tanto em mídia digital, né? Além disso, né, ainda tem aquela surpresinha do Xbox clássico em relação ao Xbox One X, né? Alguns jogos eles receberam um patch de enhancement, né, de melhoramento, alguns estão rodando resolução 4K, outros estão com frame rate mais rápido, que eu acho isso uma coisa muito legal, né? Isso é uma questão de respeito ao consumidor, né? Você compra um jogo e roda ele ainda melhor do que o jogo relativamente original, né? Eu acho que a gente está começando a ver isso em relação a essa coisa de patch de melhoria, até porque agora que os consoles eles estão se consolidando praticamente como um computador, né, que tem um padrão em relação à indústria, né, os jogos dessa nova geração, do Scarlet e do PS5, provavelmente vão ter muito mais patches de melhoramentos gerais, né, tanto jogos em relação ao CryEngine ou jogos próprios, né, porque é mais fácil, entendeu? Então eu tenho lá o Call of Duty 5, né, que vai lançar ano que vem, sei lá, daqui a 1 ou 2 anos, né. Eu lanço ele no Play 5, eu consigo rodar ele no Play 5 e consigo rodar ele melhorado com todo o patch de poder, né, com relação ao hardware do PS5, né. No Scarlet é a mesma coisa, né. Então, né, aí vamos supor, lança depois um PlayStation 6 mais forte que o PlayStation 5, aquela coisa, né? No futuro, se eu comprei mídia fixa ou digital, eu vou rodar ele melhor do que no PlayStation 5, né? Entendeu? Então aquilo, né, em relação à próxima geração, vai ser a consolidação básica dos jogos de console, né, que vão começar a ficar igual a PC com relação nessa coisa de escalabilidade, né, de melhoramento. Então, por exemplo, se a produtora quiser, ela pode fazer um port cagado, claro, né? Mas se ela quiser, ela pode rodar normal no hardware lá do PlayStation 5. Se ela quiser, por exemplo, ela teve muita experiência com o PlayStation 4. Ela pode fazer rodar tipo bem parecido com o Play 4, né, e depois rodar igual o PlayStation 5, né, com mais patch de poder, né, porque, né, como é PC, portar relativamente do PlayStation 4, imagina, a produtora fez o jogo todo no PlayStation 4, né, tava fazendo PC e PlayStation 4, lançou o PlayStation 5, se elas quiserem, ela não precisa lançar no PlayStation 4, ela pode lançar direto no PlayStation 5, né, e depois ir fazendo os patches de melhorias e correções, né, claro, né, que eu espero que as produtoras não comecem a fazerem cagada, entendeu? E lance os jogos decentemente da próxima geração, né? Mas nós temos aí uma boa esperança com relação a isso, né? Bom, só isso que eu queria falar com vocês, galerinha. Tchau e fui!